Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pro quarto episódio da nossa revisão FUVEST e eu vou falar da obra que eu menos gosto da lista da FUVEST para esse ano, que é o Romanceiro da Inconfidência, né? Uma obra dessa mona aqui, a Cecília Meirelles, né? Que foi lançada em 1935, então ela é uma obra do modernismo brasileiro, né? E ela vai tratar de um processo revolucionário do nosso país, né? Que foi a Inconfidência Mineira. Ela também vai tratar da construção ideológica da República, né, de 1889, até porque o movimento da Inconfidência Mineira está muito associado ao movimento republicano, né? E também, né, por conta de tratar desse processo revolucionário, vai tratar a figura de Tiradentes, né, tornando a figura de Tiradentes uma propaganda política, né? Por quê? Porque Tiradentes, primeiro que ele coube na construção ideológica da República, né? Porque ele foi necessário para a idealização. E o Tiradentes, ele é um vínculo religioso, né? Porque ele era católico, é um vínculo militar. Ele era revolucionário, né? Ele era contra a coroa, que são aspectos que a gente sabe que tiveram a ver com a instauração da República, ou pelo menos que eu espero que vocês saibam que teve a ver. Que mais, né? A narrativa, ela vai ser... A narrativa não, né? Essa obra vai ser uma narrativa épica sobre a história do povo brasileiro. Épica eu vou explicar, né? Porque esse conjunto de caráter épico daqui a pouco. Né? Esses poemas de caráter épico. Então, né? Na obra dela, ela vai muito apelar à tradição, né? Os poemas de ruína, que eu vou explicar mais pra frente o que são. E ela vai querer construir a memória, né? Querer construir a identidade nacional, assim como grande parte das obras modernistas, né? Só que ela vai fazer isso através da idealização, que vai ser meio contraditório, mas a gente já vai entender o porquê. Então, como eu já falei, né? Vai ser um conjunto de caráter épico, de poemas de caráter épico. Isso aí eu já falei, mas enfim, tá aí de novo. Bom, o que é, né, o romanceiro? É um projeto modernista, né? E ele tenta retomar a idealização da figura de Tiradentes, né? E da Inconfidência. E essa retomada de idealização pode parecer meio contraditório. Só que definir o que é um modernista já é meio difícil, né? Então existem muitas contradições entre os modernistas. E qual que é a contradição, né? A diferença do modernismo da Cecília. Porque o projeto modernista dela está muito mais próximo do modernismo português do que o modernismo brasileiro, né? Porque ele vai apelar à idealização e à reconstrução de uma glória passada que foi perdida. Então ela está muito associada a obras como Mensagem, do Fernando Pessoa, e as novelas épicas de Camões, né? Bom, a expressão romanceiro, né, ela é original das novelas de cavalaria da Península Ibérica, né? Então, esses poemas eles vão ser épicos, né? Vão ter episódios representados pelos heróis da Inconfidência. Então, vai tratar muito dessa figura do Tiradentes, né? Vai ser um caráter épico de tornar épico o mesmo episódio, né? As batalhas e as lutas ideológicas e militares que aconteceram na Inconfidência Mineira. Bom, ela vai se apoiar, né, na construção poética para construir a história do Brasil de acordo com a perspectiva dela, né? E o que mais é importante? A gente saber o impacto da descoberta do ouro, né, no Brasil. Por quê? Porque isso acabou que moldou o rumo econômico, social e político do país durante a época na qual na qual o livro está situado, né? Tanto é que tem um trecho no livro que ela pega e fala assim, ela não, né, o eu lírico, pega e fala assim, o ouro já foi todo descoberto, né? O que isso significa? Que o ouro já acabou. Então esse é o tal do contexto de promulgação da derrama. Tá escrito errado aí, mas enfim. A promulgação da derrama. Por quê? Porque a rainha achava que o ouro estava sendo extraviado e por isso ela promulgou a derrama. Bom, vale ressaltar também, né, que nessa obra ela vai tentar emoldurar os aspectos da literatura Arcade. Eu vou fazer quando eu for falar de Maria de Dirceu, eu vou explicar melhor sobre o que é o arcadismo,
mas ela vai retomar, né, assuntos clássicos, elementos do passado e preceitos latinos, como logos a menos, enfim, são preceitos que eu vou explicar numa próxima parte aqui da nossa revisão. Bom, agora falar da Cecília Meirelles e o modernismo dela, né? Como eu falei, o modernismo dela não segue os moldes do modernismo brasileiro, porque ela vai resgatar as formas tradicionais, né? Ela vai resgatar a tradição e resgatar a idealização. Então, né, ela vai resgatar, como eu falei, as formas tradicionais da poesia e vão ter ritmos simples, por mais que sejam simples, eles ainda vão ser difíceis de entender, né? E vão ter uma clara ressonância ibérica medieval, né? Então vai ser esse resgate da poesia épica medieval. Dessa forma, ela nunca caminhou pelos caminhos que foram abertos pelas vanguardas, né? Quando eu falei do negócio do modernismo brasileiro. Porque o modernismo dela vai se associar mais ao português. Esse fato dele se associar ao modernismo português, ele pode se dever, sim, pelo fato da Cecília Meirelles ter casado com um português, né? Um escritor português. Bom, além disso, ela vai ser muito fixada à norma padrão, se afastando da oralidade, o que é um outro ponto que afasta ela dos modernos brasileiros, né? Enfim, né? No modernismo dela também a gente vai perceber um forte conteúdo místico, né? Não acho que Fulvestre ou Ramon pediria isso, porque é uma associação muito X, assim, muito rasa a se fazer, mas esse caráter místico pode ser associado, sim, ao caráter místico que a Ruth Guimarães constrói em Água Funda, que já tem vídeo aqui no canal. Bom, como eu falei, né, a narrativa dela vai girar em torno de um episódio grandioso, né? Seja esse episódio grandioso histórico, fantástico ou sobrenatural, né? Além disso, ela vai tratar da luta idealizada entre o bem e o mal. Eu vou falar disso quando eu for falar sobre os Joaquins, né? E ela se utiliza muito do recurso da metonímia, que basicamente significa que é tipo uma parte pelo todo, né? Condenso muito numa palavra só. E um exemplo que a gente tem de metonímia é quando ela fala assim, liras, espadas e cruzes, né? Ela vai meio que usar 3 palavras para explicar o contexto da Inconfidência, os grupos sociais que participaram do movimento, né? Porque as liras representam os artistas, as espadas representam as armas, né? Que representam os militares, e as cruzes, né? São um símbolo religioso, o que representa a igreja e os próprios religiosos que também participaram do processo de construção do movimento Inconfidente, né? Além disso, ela vai tratar também do lugar bucólico, tanto que esse é um dos termos que vai ser recuperado, né, da estética Arcade. E também tem o fato de tem uma das partes do livro, né, esse excerto, que fala assim, vencendo o tempo fértil em mudanças, né? Por quê? Porque ela luta com o tempo para não apagar o que ela chama de verdadeira realidade da Inconfidência. Então ela vai construir a ideia do que ela acha ideal para evitar com que a memória seja pulverizada, para que a memória seja evitar que a memória seja dispersa, né? Perdida. Então, né, entre essa memória, no meio dessa memória que está sendo perdida aos poucos pela população, ela sente essa necessidade de resgatar o passado, de resgatar os fantasmas da Inconfidência. Bom, a obra é dividida em 5 partes dramático-narrativas, né? A primeira delas é a abertura, né, que trata da descoberta do ouro, os antecedentes da Inconfidência, em Diamantina, né, que é onde acontecia entre outros lugares também, a extração de ouro em Minas Gerais, passando dos tempos entre 1670 e 1770, né, esse intervalo de 100 anos. Então, como eu falei, vai tratar a descoberta do ouro, vai falar sobre o que antecedeu o movimento Inconfidente, né, por exemplo, a revolta de Filipe dos Santos, que foram ideais revolucionários, né, de mesmo valor social e econômico, só que não se concretizaram, né? Não deram certo. E ela também vai tratar dos personagens de João Fernandes e Chica da Silva, né? Quem foi Chica da Silva? Ela era uma escrava que ela
acabou casando com um homem que explorava ouro e virou dona de escravos no final, né? Ela tinha se libertado e no final ela mesma virou dona de escravos. Então ela representa uma pessoa que está constantemente lutando nas limitações impostas por uma sociedade desigual. Por quê? Porque a Chica da Silva ela não vai conseguir ascender socialmente, apenas economicamente. E isso é aquela discussão também, tipo, não acho que isso pediria, porque a Chica da Silva, tipo, foi abordada só nessa primeira parte, né? Mas enfim, aquilo que o Rubião ele não conseguiu crescer socialmente, porque ele só conseguiu crescer economicamente, né? Ele tinha uma condição de social, assim, de pessoa que não era de um burguês. Bom, a segunda parte, ela fala sobre os ideais, né, e a montagem, o processo de montagem da Inconfidência entre os anos de 1768 e 1789. Por sua vez, a terceira e a quarta parte tratam das consequências da Inconfidência, né? Só que a terceira, né, vai falar sobre o suicídio do Costa, né, que foi um escritor, o suicídio que na real foi um assassinato, né, e o martírio de Tiradentes, né, ela vai tratar muito sobre o fato, né, de Tiradentes ter virado um mártir para a luta inconfidente. E a quarta parte vai falar sobre o Degredo de Gonzaga, que eu vou falar dele, né, quando a gente for discutir a obra dele, e também falar de Alvarenga Peixoto, né, durante esses anos aí, que está escrito. A última parte, ela vai falar vai ser o fechamento, né? Que ela vai abordar a loucura da Dona Maria I e a morte de Marília, que Marília é uma personagem da obra Marília de Dirceu, de Tomás Gonzaga, que a gente ainda vai abordar, como eu já falei, acho que umas 4 vezes. E ela vai tratar as reflexões finais dela, né? As opiniões e as visões de Marília, que, enfim, ela vai tratar como uma voz feminina, e ela também vai tratar os desdobramentos, né, longínquos, que é isso, a longo prazo, da memória da Inconfidência, né? Qual foi a memória que a Inconfidência deixou em nós? E ela vai tratar isso. Bom, falando agora sobre os dois Joaquins, lembra que eu tinha falado da luta idealizada entre o bem e o mal? Enfim, o polo positivo, né? Quem vai representar esse bem? O nosso querido animoso alferes, o Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido, né, como Tiradentes. E o nosso lado do mal, assim, né, nosso polo negativo, vai ser o nosso pusilânime, né? Pusilânime significa algo ruim. Nossa, brisei. O nosso pusilânime Joaquim Silvério, que é o traidor da Inconfidência, né? Foi ele que delatou Tiradentes para a coroa portuguesa aqui no Brasil. Bom, então a Cecília vai estabelecer tensões nessa segunda parte, né? Vai estabelecer uma oposição entre os personagens. Tanto é que nessa terceira parte, que vai se dar essa oposição, na segunda e terceira, perdão, que vai se dar, né, vão se dar os episódios históricos que vão ser romantizados e idealizados pela Cecília, né? Tanto é que a martirização do Tiradentes vai ser muito idealizada por ela e romantizada, de uma certa forma, por assim dizer. A gente também vê na construção desses dois personagens, né, históricos a importância da religião cristã na nossa construção, seja essa construção literária ou histórica, porque ela vai, pegando, né, no viés literário, a Cecília vai associar a imagem do Tiradentes a Jesus e a imagem do Joaquim Silvério a Judas, que foi quem entregou Jesus, né, ao Império Romano, quando Jesus foi traído por Judas, né, obviamente. Bom, a gente vê também na construção do Tiradentes uma metonímia, né, porque ela fala sobre mãos finas dele, que seriam mãos finas de poetas, veias grossas de trabalhadores e botinas de soldado. E o que ela quer dizer com isso tudo? Ela constrói a ideia de que a Inconfidência era um movimento de várias classes, né? Classes de artistas, de trabalhadores, de soldados. Só que a gente sabe que não era muito assim, né? Porque o Tiradentes era um dos únicos pobres que tinham no movimento. E por que ela queria construir essa ideia, né? Porque o projeto dela era criar um mito de fundação brasileiro através
das repercussões da Inconfidência Mineira e da ideia republicana, né, do movimento republicano. A gente tem também, né, a construção da bandeira inconfidente, quando a gente trata do Joaquim da Silva Xavier, porque ela fala que é da liberdade, ainda que tardia, o que é um lema, né, da Inconfidência. Tanto é que a bandeira de Minas Gerais é um triângulo vermelho, né, que cada um dos lados representa isso, né. Então a liberdade, ela tem que ser o ponto focal de qualquer indivíduo para Cecília Meirelles. E a gente tem isso como um elemento arcade, né, porque além de resgatar o passado clássico grego, os arcades são liberais no quesito econômico, né? Diferente do barroco, porque a arte é relacionada à monarquia, né? E não ao liberalismo econômico, como no arcadismo. Bom, eu vou falar agora de algumas passagens, né? Que tem no livro, alguns romances, porque cada um dos poemas, né? Por assim dizer, eles são ditos como romances, né? Romance, alguma coisa, e eles têm o nome. Bom, para a gente poder entender eles, a gente tem que ter como chave de leitura, né, a religião, as figuras de linguagem, o projeto dela, né, o projeto da Cecília Meirelles de... Nossa, o que estava escrito aqui? Ai, gente, perdi, perdão. De criar o mito de fundação, né, e também a gente tem que ter em vista o contexto histórico. Bom, no romance da Semana Santa de 1789, ela fala alguns termos que eu acho importante a gente saber. E o primeiro deles é altar. Altar é um ambiente, né, na igreja, onde o padre ele vai falar a palavra de Deus, vai transmitir a palavra de Deus. Então, ao comparar a Inconfidência com o altar, a Cecília Meirelles diz que é para a Inconfidência que a gente deve voltar o nosso olhar. E quando ela fala sobre um Deus repartido, ela faz menção ao corpo de Tiradentes, né? O que torna ele um mártir. Um mártir por quê? Porque ela associa Tiradentes a Jesus Cristo. Então a gente tem um processo de transmutação. Transmutação por exemplo, quem é católico deve saber que existe a hóstia, né, na hora da comunhão, que é basicamente uma bolacha, tem gente que chama de pãozinho, eu chamava de pãozinho, enfim, que simboliza o corpo de Cristo. Então, ela transmuta o corpo de Cristo para o corpo de Tiradentes, né, de novo associando as imagens. O segundo romance que a gente analisa é do Animoso Alferes, e tem uma passagem muito importante, né, que leva a gente a entender a religião, a influência da religião, que é no qual o lírico fala assim: mas que voz estranha pra frente o impele, né, fazendo referência ao Tiradentes. Essa voz estranha é a fé, por quê? Porque o alferes vai ter um ânimo que não se justifica. E o que é um ânimo que não se, um ânimo, né, que não se justifica? É justamente a fé. Bom, ela trata também da repartição de Tiradentes entre os quatro ventos do Brasil. Alguma coisa assim, se eu não estou enganada. Então, ela trata dessa repartição do corpo de Tiradentes como o desaparecimento, né, e a disseminação das ideias inconfidentes. Então, ela trata dessa memória apagada que ela sempre vai estar tentando resgatar. Tem outro trecho que eu acho interessante, que ela fala assim: a terra tão rica e o povo tão pobre, né? Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país muito rico em questão de recursos naturais. Tanto é que o Brasil exporta até hoje, né, muitos commodities. E aí a gente tem que o povo, mesmo assim, está sempre na miséria, mesmo o país tendo condições naturais de se impor na economia, né? Então ela trata da injustiça de um povo que teve roubado sua própria riqueza, né? Essa injustiça feita pela coroa. Lembrando que ela era republicana, Cecília Meirelles, né? Ela era a favor do movimento republicano que a Inconfidência defendia. Só que esse povo que ela tanto defende não passa de uma parcela burguesa, né? Por quê? Porque a Cecília, ela tenta fazer do interesse burguês o interesse do povo, né? Justamente para idealizar, justamente a idealização é isso, né? Transformar o interesse burguês no interesse do povo, na vontade do povo.
para poder construir o Brasil como um todo, né? Só que isso é meio que por si só uma metonímia, porque ela faz de todo mundo numa palavra só que o interesse não é do país todo, é só da parcela burguesa. Porque vamos pegar, por exemplo, a Conjuração Baiana. Ela sim teve um valor social, tanto é que ela defendia o fim da escravidão, enquanto a Inconfidência era a favor da manutenção da escravidão, né? Ela só queria liberdade econômica, né? Principalmente. Não só, né? Que não posso dizer isso. Bom, o último romance que a gente analisa aqui vai ser do Silêncio do Alferes, né? Enfim, ela fala sobre o fato de Tiradentes ter sido o único que morreu porque, enquanto outros, né, como o Tomás Antônio Gonzaga tinham privilégios, né, dinheiro, o Tiradentes não tinha nada. E isso fez com que ele morresse, porque ele não tinha associações, né, com a coroa. Então, ela descreve nesse romance basicamente a última ceia e a crucificação de Cristo, né? Só que isso transmutado na figura de Tiradentes. Então ela vai consagrar esse último momento de vida do Tiradentes. Então, né, como ela fala, o Tiradentes ele é o único convicto, porque ele não mata ninguém. E ele fica em silêncio. Então esse silêncio simboliza, na visão da Cecília Meirelles, o comprometimento do Tiradentes com a ideia com o projeto da Inconfidência, né, com o movimento Inconfidente. E ela fala que o esquecimento dele o transforma num mártir, né? Porque ao passo que as pessoas foram esquecendo a sua figura, pelo menos por ela, vai tentar ser reconstruída, né? Bom, isso faz com que ela transforme o homem num mito, né? O homem, no caso, é o Tiradentes. E esse silêncio que ele faz é o silêncio que representa e simboliza a morte, né, do Tiradentes, porque quando ele fica quieto é porque ele morreu. Bom, qual que é o lugar do romanceiro para o projeto modernista, né? Como eu falei, a Cecília Meirelles ela foi uma modernista no Brasil, só que, diferente dos outros modernos, ela foi uma modernista conservadora. Então, ainda que ela tente construir a identidade, né, o mito e a identidade brasileira, o modernismo dela não vai ser como o modernismo brasileiro que a gente está acostumado. De forma que ela vai se aproximar ao modernismo português. Por quê? Porque vai tratar do resgate de uma glória que foi perdida, né? E essa glória para ela é a glória, por mais que não tenha dado certo em Confidência, né? Essa glória republicana, é a glória do Tiradentes. Então, esses ideais para ela são o que ela quer resgatar, porque é isso que ela acha que construiu a identidade do país. Tanto é que aquele quadro do Tiradentes que a gente analisou no ano passado para a prova de história, ele trata sobre isso, porque a construção republicana, né, para divulgar os preceitos republicanos no Brasil, ela foi muito feita através da idealização. E a Cecília fazia a mesma coisa, né? Então, dessa forma, a gente tem que o poema dela vai virar uma lápide, porque vai contar a história brasileira. Então, a gente tem, de novo, o conceito da poesia de ruína, que ela vai tentar reconstruir as ruínas do passado, de um passado que foi perdido, né? De um passado que foi destruído, de uma glória que eu já falei que foi perdida. Então, esse poema vai contar uma história, vai representar o Brasil baseado no juízo de valor da Cecília Meirelles, o que é meio que diferente do que os outros modernistas brasileiros faziam. Por mais que ainda tivesse um pouco de juízo de valor, não era tão presente como a gente vê na obra da Cecília, que a gente vê muito da opinião dela mostrada explicitamente como a correta, né, para ela. Bom, e quais são as considerações finais que a gente tem que ter dessa obra, né? Como eu já falei, ela é uma obra modernista e é um projeto mitopoético, né? Então envolve a mitologia e a poesia. E ela então vai construir a identidade brasileira e republicana, né? Através dessa mitopoesia. Ela vai resgatar o arcadismo e os temas clássicos, né? Então, de novo, como eu falei, é um tema de ruínas. E ela vai abordar a Inconfidência, confirmando a posição mitológica do Joaquim Xavier. Bom,
basicamente é isso que eu acho importante saber sobre o Romanceiro da Inconfidência. Bom, vocês sabem que eu sempre dou minha opinião, né, no final. Não gosto desse livro, porque eu não gosto de como a Cecília Meirelles idealiza todo o projeto da Inconfidência Mineira, e eu não acho legal a Inconfidência, Mineira ser utilizada para representar o início de uma república no Brasil, né, porque existiram outras tentativas de revolução que tiveram movimentos sociais muito mais fortes, que eu acho muito importante se considerar, mas por estarem fora do Triângulo do Sudeste, né, que Minas, Rio e São Paulo, não são tão levados em consideração. Mas enfim, eu fecho com a Conjuração Baiana. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E até mais. Beijinhos.